falar um pouquinho sobre postura e comportamento profissional, né? Mas aonde vamos estar relacionando essa postura e comportamento profissional? Na entrevista de seleção, até o momento que esse colaborador vai começar a atuar na sua carreira profissional, né? Então, falando sobre isso, todo mundo já participou de um processo seletivo, né? Só que muitas das vezes é complicado, a compreensão dessas etapas. Então, onde tudo inicia? Assim, né? Esse processo, seletivo inicia onde? Quando há uma abertura de uma vaga de emprego, né? Independente da categoria, da profissão, mas tudo começa, na abertura de uma vaga, né? Onde o responsável pela vaga acaba descrevendo quais são as características, né, que ele pretende para que esse candidato venha a se inscrever para essa vaga. Né? Em alguns eles acabam deixando como obrigatoriedade idade, sexo, nível de escolaridade e até o tempo de experiência. Em outros, não se vê solicitando ou deixando descrito idade, sexo, e sim apenas níveis de escolaridade e o tempo de experiência desse candidato, né? Uma outra parte que é importante, além de você se inscrever para essa vaga, é a análise do seu currículo, né? Porque o departamento vai fazer uma seleção de todos os currículos que foram selecionados, vão avaliar o perfil desse candidato e, através dessa avaliação, entrará em contato para saber se o candidato está apto ou se está realmente querendo participar de dar continuidade desse processo seletivo. Que muitos acabam se inscrevendo e chega a determinado momento que acabam achando que não é vantajoso ou acaba sendo selecionado em uma outra empresa, então prefere não dar andamento para esse processo seletivo. Quando tudo isso está ok, o candidato está ok, realmente aceita o que foi proposto pela empresa, acaba sendo um agendamento, acaba havendo um agendamento para uma futura prova, né? Onde essa prova pode ser uma prova prática, né? Pode ser uma prova escrita, né? Pode ser uma prova oral, vai depender muito da empresa, né? E da vaga que esse candidato acabou se candidatando, né? Então aí, dependendo de tudo isso, estando tudo certo, hoje ultimamente está acontecendo a seguinte forma: você realiza a prova. E assim que você termina a prova, você já faz uma pré-entrevista, né? Antigamente não. Se a gente fazia uma prova, aí agendava uma entrevista, aí fazia uns testes, passava com psicólogo. Hoje não. Hoje você faz uma prova, depois que você realiza a prova, acaba fazendo, já tem uma, uma entrevista, uma prévia entrevista, onde ele consegue filtrar algumas informações sobre a carreira profissional, tempo de experiência, né? O que esse funcionário, esse colaborador tem para te dizer de expectativa para a empresa que está o contratando, né? Passando tudo isso, nós temos aquele teste de personalidade que algumas empresas deram para utilizar, que eles acabam avaliando e trabalhando a personalidade desse candidato. Temos também técnica de simulação profissional, aonde a empresa acaba avaliando como que esse candidato acaba se situando, agindo quando ele está sob pressão. É porque uma coisa é você fazer uma pergunta pro candidato, como que seria a postura dele agindo sob pressão, e o outro fato é você vendo esse candidato agir sob pressão. Então, algumas empresas deram agora para trabalhar com essa técnica de simulação. E outra muito legal também, e que muitas empresas utilizam, é a dinâmica em grupo, né? Que acaba havendo testes, trabalho em grupo, onde a gente consegue avaliar a postura do candidato, se ele tem um raciocínio lógico, um raciocínio crítico, se ele tem um senso de liderança, né? Ou se ele é daquele que espera alguém fazer algo por ele, ele não toma alguma iniciativa, né? Sempre tá ali na defensiva. Então, essa primeiras etapa é muito importante, né? Que você consegue ter uma avaliação legal do futuro candidato que está entrando na sua empresa.
Quando passa tudo isso, vem aquela parte mais importante, né? Que é a ligação, um e-mail comunicando o quê? Que você passou, que você é o novo contratado da empresa, né? E aí começa a seguir as outras fases, né? As fases burocráticas, que seria entrega de documento, agendamento de exames médicos, né? Que vai fazer um periódico para avaliar tudo direitinho, para saber se o candidato tem alguma doença, se está apto a seguir essa carreira profissional. Então, a empresa acaba tendo como fosse um método de segurança para dizer assim, o profissional entrou íntegro, sem nenhum problema, ok, tem condições de trabalhar, né? Então, isso é fundamental, né? Para dar início a essa empresa, né? Passando isso, muitas empresas agora trabalham com a questão de integração, né? Vamos integrar esse colaborador, esse candidato à nossa empresa. Vamos mostrar as nossas normas, nossas rotinas, né? Questão de parte financeira, o RH vem, mostra tudo que tem, quais são os benefícios. Então, deixa esse colaborador, esse candidato, muito mais instruído em relação à empresa que ele está trabalhando. Quais são os bônus que ele tem trabalhando nessa instituição, né? E aí, passando tudo isso, é o momento que você vai fazer o quê? Vai começar ter uma interação com os novos profissionais, né? Toda essa orientação. Vamos dizer um pouquinho, né? Vamos aprender um pouquinho sobre a hierarquia da nossa empresa, quais são os deveres e os direitos que ela tem conosco, colaborador, né? Vai ser passado todas as informações técnicas, né? O pessoal da Brigada de Incêndio acaba vindo, mostrando quais são os pontos de rota de fuga que a empresa tem caso ocorra uma situação de incêndio. Então, que é algo muito importante e que atualmente nós estamos vendo que algumas empresas com funcionários, com colaboradores antigos, ainda não têm noção aonde estão a rota de fuga da sua empresa, né? Então, numa entrevista, numa integração, a gente consegue trabalhar tudo isso, que é algo muito importante. Passando tudo isso, é a hora do quê? É hora de mão na massa, né? Onde o candidato vai ser encaminhado para o setor onde ele foi selecionado para trabalhar, né? Lógico que nos primeiros momentos ele vai estar sempre acompanhado por alguém, demonstrando, mostrando para ele o que tem que ser feito, quais são as formas corretas de realizar aquele trabalho, até ele ter condições de trabalhar sozinho e já ter consciência de todas as rotinas da instituição, né? E nós passamos aí por um período de experiência, né? Que é aquela questão de 45 dias, que podem ser prorrogados por mais 45 dias, né? Vai do desempenho e da adaptação desse funcionário, né? Então, no contexto, esse candidato vai ter aí 90 dias de experiências, que acaba se dividindo de 45 para 45 dias, né, no tempo total aí de experiência. E aí a gente vai falar sobre postura e comportamento. O que é postura e comportamento, né? É algo que a gente necessita ter durante o nosso processo seletivo, né? Então a gente tem que tomar cuidado lá atrás, quando começa o processo seletivo. A forma que eu vou falar, a forma que eu vou andar, como que eu vou me comportar com o meu não verbal, algo que eu sempre relato e sempre tô pontuando que o não verbal, ele às vezes é gritante, às vezes ele fala muito mais do que se o candidato ou o colaborador estivesse relatando algo, né? Então, questão de gestos, careta, trejeitos, às vezes a gente nem percebe, é algo nosso que a gente não percebe, mas isso, para quem está avaliando, é aquela coisa, vou pegar e vou deixar anotado e vou ficar observando sobre isso, né? O tipo de roupa que vai ser utilizado, adornos. Dentro do hospital sabemos que não é permitida a utilização de adornos como brincos, alianças. Ai, mas minha aliança não sai. Infelizmente, as instituições, por questão de infecção, né? Nós não podemos utilizar nenhum tipo de adorno, né?
Piercing tem que ser retirado, então são coisas que no momento da entrevista, no momento lá da integração, essas coisas são pontuadas, tá? Outra coisa que hoje em dia está muito em alta é a questão do comportamento em mídia social. Né? Muitas empresas solicitam na hora da entrevista, na parte do currículo, pede e-mail e acaba procurando esse candidato nas redes sociais. E através do que exposto na mídia, eles acabam filtrando também e deixando como uma análise para avaliação desse candidato. Então, algo que a gente tem que tomar bastante atenção com tudo que você posta e além de postar o que você curte, né? Porque isso também acaba às vezes prejudicando para você nessa seleção dessa vaga, né? Lembrando-se, na área da enfermagem, roupas discretas, nada com transparência, com decote, né? Questão de maquiagem, nada de maquiagem muito vulgar, uma maquiagem mais simples, mais delicada, muito bem feita, mas delicada, né? As meninas, a gente tem que prestar atenção a respeito de unhas, né? Questão de esmalte descascando é algo muito feio, né? Você não precisa ter a unha pintadinha, mas se ela estiver bem feitinha, cortadinha, bonitinha, lixadinha, ótimo, é questão de higiene, né? Dá para avaliar um pouquinho o comportamento e a postura. E aquele perfume que a gente sabe que é nada muito forte, porque nós estamos lidando com um cliente que a gente não sabe se ele tem algum tipo de alergia ou não. E além do cliente, o nosso colega de trabalho também. Né? A gente não sabe a forma das pessoas, as reações que as pessoas têm. Né? Eu posso ter uma rinite e às vezes o perfume do meu colega pode ser muito forte, isso pode acabar agravando a minha saúde em questão que a minha sinusite vai estar um pouquinho mais prejudicada, vai pegar algo muito sério ali. Né? Então, assim, um ponto muito importante, às vezes a gente não dá atenção numa sala de espera, né? Às vezes sempre tem uma câmera, e às vezes as pessoas, o avaliador, ele está te observando por aquela câmera, né? Se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa dispersa, se você é uma pessoa agitada. Então, pelas formas, pelo jeito, seus gestos, eles conseguem avaliar esse tipo de comportamento desse futuro candidato, né? No dia a dia de trabalho, alguns itens também merecem um pouquinho de atenção, como a gente já descreveu, a questão de uniforme, né? Não é legal uma roupa suja, uma roupa toda amassada, né? Então, roupa limpa, passado, os sapatos sempre limpos, impecáveis, conforme a NR32, né? Maquiagem discreta, as unhas limpas e aparada, um tom de voz mais sutil, nada tão grosseiro e rude, né? Proibição desses usos de adornos, a gente sabe que não podemos utilizar. Cuidado com piercing e tatuagem, né? Que não são todas as empresas que acabam aceitando. Se eu tenho piercing, às vezes eles pedem para colocar um curativozinho para deixar mais discreto, não ficar visível. Tatuagem, dependendo da localidade, ok. Mas mesmo se for um local que dá para cobrir, tem empresas que não aceitam, tá? Cabelo sempre presos e arrumados, né? Homem com as barbas sempre aparadas, né? E cuidado com alguns tipos de comentários, as famosas fofocas, que são algo desagradáveis e coisas que não são legais no nosso meio de trabalho ou em qualquer meio de trabalho. Vamos pensar um pouquinho agora no que é de direito e dever nosso de questão de lei trabalhística, né? Podemos dizer o quê? Os profissionais, eles têm alguns direitos e deveres, sim. E precisa estar bem claro ali, descrito bonitinho e para conhecimento nosso mesmo. E tem que estar descrito na nossa lei trabalhística, né? Não adianta simplesmente eu achar que é isso, pronto, acabou, eu fiz minha lei. Não, tem que estar descrito, né? Um método fácil hoje para vocês poderem estar conhecendo um pouquinho da lei de vocês é a internet. Vocês têm um fácil acesso, fica muito mais fácil de compreender quais são os meus direitos e deveres. Mas citando algum deles, vamos dizer folga, né?
uma determinação do empregador, né? Sendo que o profissional tem o direito de folgar, né? Nós da enfermagem, nós temos o quê? Por lei, né, de direito um domingo por mês. Sempre calha da gente estar folgando sábado e domingo, né? Mas se calha numa escala você não folgar um domingo, é lei. Eu preciso dar um jeito, eu preciso remanejar a minha escala e deixar com que os meus colaboradores folguem um domingo ao mês. Isso é lei, não tem como mudar, tá? Na enfermagem, não tem a questão de não podermos trabalhar mais de 7 dias sem folga. É uma outra lei, mas acontece às vezes pela escala tá mais encurtada, ou teve algum problema e a gente às vezes ultrapassar pelo menos 8 dias trabalhados, tá? Mas o ideal é 7 dias trabalhados para se folgar. Férias é determinação do empregador, né? Tem empresa que permite que o profissional escolha o mês que ele quer estar tirando as férias, né? Mas aquilo não quer dizer que seja uma obrigação, né? E aí, quando a gente vai avaliar lá o artigo 482 lá da CLT, a gente vê o quê? Que há diversas modificações possíveis nesse artigo, aonde a gente vai abordar a questão de demissão por justa causa, né? Aonde a gente pode dizer que houve uma violação, né, das regras, tanto morais como judiciais, tá? Então, o que a gente vai falar a respeito disso? Roubo, fala o que de roubo? Quando há roubo ou quando há uma falsificação de um documento. Isso é algo muito sério. Então, vai ser avaliado pela parte jurídica da minha empresa e eles vão avaliar se eu tenho condições, né? Se me permite essa demissão por justa causa. Dentro desse artigo, ok, posso sim, mas a gente tem um levantamento, uma comissão de ética, uma comissão jurídica que vai fazer o levantamento junto com a diretoria, com gestão e avaliar esses pontos, tá? Comportamento incompatível. O que seria isso? Aquele que não é permitido pela sociedade, onde você não segue as regras da forma certa, né? Como um outro exemplo que eu posso dar a respeito de assédio, né? Qualquer tipo de assédio, né? Se eu tenho esse comportamento incompatível, se eu tenho algo comprovando aquilo, pode se levar a uma demissão por justa causa, né? A outra é a execução de negociação. O que acontece? Que é onde eu, por minha conta, né? Sem a permissão da minha empresa, do meu chefe, eu vou lá, vendo, negocio, né? Acabo fazendo algo dentro do meu ambiente de trabalho. Vender alimentos, revistas, essas coisas dentro da empresa não é permitido, né? A gente está executando uma negociação por conta própria. Isso a empresa não permite. Então, se algum gerente, alguém passar e pegar vocês fazendo isso, tem o direito sim, né? Pela lei tá lá, vocês estão fazendo uma execução de negociação por conta própria sem permissão da empresa. Então, eles podem sim te mandar embora por justa causa, né? Em caso de empregador ser condenado à prisão, somente se for em caso em que ele não possa recorrer à decisão, tá? Em questão de negligência no serviço. O que é negligência de serviço? Eu ficar com preguiça, fazer o meu serviço e entregar ele pela metade, né? Não ter o empenho adequado. Então, assim, eu estou comprometendo a minha empresa, estou comprometendo os meus clientes, então eu não estou agindo de forma correta, estou sendo negligente.
né? Tô deixando de fazer, tô deixando de proporcionar algo de qualidade e que traga algo benéfico para alguém, tá? Aí a gente tem também, em caso de embriaguez, né? Quando o colaborador, durante seu momento de serviço, ele acaba bebendo ou ele chega, embriagado no serviço, né? Isso pode sim levar uma demissão à justa causa, sim, porque é algo que não é habitual, não é daquela empresa, então ele está agindo com um comportamento totalmente errôneo, né? Ele não está sendo é, leal a tudo que a empresa diz que ela avisa e que ela proporciona. Então ele está agindo de forma inadequada, né? Outra coisa também que é a violação de segredos, né, dessa empresa. Quando eu tenho algo nessa minha empresa e eu acabo querendo se aproveitar disso e acabo vendendo essa ideia ou que a empresa tem para melhoria para uma concorrente ou para uma outra empresa, tá? Então, e se isso for descoberto, também é uma justa causa, né? E indisciplina, né? Indisciplina também dá uma demissão por justa causa, como abandono de função, né? É simplesmente abandonar, eu tô trabalhando, simplesmente abandono meu plantão e vou me embora. Isso dá uma justa causa, né? Ficar tendo faltas 30 dias seguidos pode também me dar como abandono de serviço, né? Entre outros fatores que, através da lei, se vocês forem averiguar bem detalhadamente, pode me gerar uma demissão por justa causa, né? Então, assim, pensar bem quando a gente for agir dessa forma. O que eu quero que vocês entendam nesse processo todo? Qual é a importância, né, que nós temos no momento que iniciamos um processo seletivo? Como que temos que ser coerente, né? Temos que ter postura e comprometimento do início ao fim. Eu fui comprometida a ingressar o meu currículo naquela empresa que eu tanto queria, estava destinada a trabalhar, eu tenho que ser comprometida até o final. Eu tenho que ser comprometida quando eu me inscrevo, eu tenho que ser comprometida quando eu sou avaliada, e eu tenho que ser comprometida quando eu sou chamada para a empresa para poder entregar todos os documentos, pois eu passei do processo seletivo, e eu tenho que ser comprometida até os últimos dias dentro dessa empresa. Eu tenho que honrar todos os meus processos, né? Então, vai iniciar-se quando? Todo esse comprometimento. A partir do momento que há uma abertura dessa vaga, aonde eu vou me inscrever, eu vou me comprometer, eu vou ter o meu currículo avaliado, selecionado, eu vou ser entrevistada, vou realizar uma prova, vou participar das dinâmicas de grupo, entre outras atividades, e vou fazer o meu melhor para essa contratação ocorrer, né? Tendo tudo isso, passando por todos os processos de integração, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a avaliar a minha postura, o meu comportamento dentro do ambiente de trabalho. O que eles esperam de mim? É dessa forma que eu vou começar a trabalhar, né? Temos que pensar o quê? Não somos avaliados num período de 45 a 90 dias. Nós somos avaliados o tempo inteiro, do momento que somos contratados até o momento da nossa demissão, né? Então, nós precisamos tomar cuidado a respeito disso. E pensando-se que fazendo tudo da forma correta para que evite uma demissão e que aconteça uma demissão muito desagradável, que é a demissão por justa causa, né? Então, quando houver algum tipo de demissão, eu preciso conhecer, né, o que eu tenho de direito, o que eu não tenho, né? Se tudo que foi proposto, que foi solicitado pela minha empresa, eu cumpri, se eu gerei alguma despesa para poder que essa minha demissão viesse a vir de forma que me comprometa sendo por justa causa, né? Eh, Temos que ser sempre íntegros, leal, comprometidos, né?
Porque a partir do momento que a gente inicia numa carreira de trabalho, precisamos deixar as portas abertas, porque da mesma forma que a gente entra de cabeça erguida, íntegros e leal, a gente tem que sair, né? Então, esse comportamento que nós temos de, às vezes, só se importar no momento de que você é contratado, no momento que você está na experiência, não é só nesse momento que você tem que se manter de postura, né? Você tem que se manter pro resto da sua vida. Um bom profissional, ele é do começo ao fim. Ele não é um bom profissional só no começo. Ele não é um bom profissional só no meio. Ele também não é um bom profissional só no fim. Ele é do começo, meio e fim, certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse tema. É um tema curto, né? Mas é um tema importante, porque postura é algo essencial em todos os fatores, em todas as formas, né? E o nosso comportamento perante ao próximo, ao outro, diz muito de quem nós somos, né? E todos nós queremos deixar uma boa impressão, né? De uma boa postura, de uma pessoa íntegra, comprometida, leal, né? Aonde tanto os nossos colaboradores, tanto quanto os nossos clientes, como a nossa gestão, a nossa empresa, tem orgulho de ter acertado nessa contratação. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.